Missão Apostólica da Graça de Deus apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o estudo da Graça de Deus. Esta mensagem mudará a sua vida. E agora com vocês, o apóstolo Miguel Ângelo. Olá, aqui estou de novo com vocês, meus queridos amigos e irmãos, sempre comprometido com a palavra da graça de Deus e em linha com um novo pacto de melhores e superiores promessas. Sou seu amigo, o apóstolo Miguel Ângelo. Estou com você numa rede mundial de comunicação. Estamos no Brasil, estamos na Europa, África, Oriente Médio, estamos nos Estados Unidos, no Canadá, no Panamá, no México, enfim, inúmeros países. São 123 países, através do satélite, através de redes de UHF, através de rádios. O objetivo do nosso programa é ser uma ponte entre você e Deus. O nosso programa é um programa de aconselhamento, é um programa de paz. É com esta paz que eu venho até o seu coração. Paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero compartilhar um pouco com você sobre o Senhor Jesus e sobre esta ideia clara e concreta que nós temos que ter de que Deus não é um Deus distante. Você sabe, nós os evangélicos temos um costume de quando estamos orando, orar lá para cima, não é assim? Todos nós levantamos as mãos e temos o hábito de orar lá para cima, como se Deus estivesse apenas lá em cima no trono. Mas a verdade é que Deus está bem mais íntimo e bem mais próximo de cada um de nós. Deus está em você, Deus está em mim, Deus está conosco. Lembre-se como é que Paulo, quando escreveu aos Gálatas, diz? Ele disse: agora já não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, ele disse: eu vivo pela fé no Filho de Deus. Não sou eu, é Cristo que vive em mim. Então, eu quero muito que você tenha esta ideia de que Deus não está lá em cima, distante, né? Deus é um Deus presente, é um Deus que cuida de nós. Ele disse: eu sou um espírito contigo. Então hoje nós precisamos de parar um pouquinho, porque às vezes as pessoas pensam que Deus está muito ocupado e que não está nem aí para os teus dramas e para os teus problemas. Vamos compreender que Deus não está ocupado. Ele não é alguém que tem um telefone que você liga, toca e diz: não, a linha está ocupada. Deus está em nós, Deus está próximo, Deus está ao nosso derredor, a presença dele é onipresente. Ele tem uma presença em todos os lugares. E claro que quando você entende que ele não está ocupado, é porque ele cuida de nós. Talvez você diga: mas apóstolo, a minha vida tem sido uma tempestade atrás da outra. Tempestades vêm, dificuldades vêm, lutas vêm. Afinal de contas, eu tenho dito, esta terra não é exatamente um paraíso. O mundo jaz no maligno. Você pode imaginar, quando a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. E quem é deste mundo está envolvido com o maligno. Mas quem é do reino, quem é de Jesus, vence o maligno, vence o mundo,
por mais atrozes que sejam as tempestades. Lembra-se quando os discípulos de Jesus estavam num barquinho lá e se levanta de repente uma tempestade violenta? Diz que Jesus estava tranquilo, dormindo no seu barquinho, e aquela gente, quando viu as ondas se agitarem, começaram a gritar: mas olha lá, você não se interessa, nós vamos morrer aqui, você não faz nada. Você sabe, as pessoas não conhecem Deus o suficiente para descansar nele. Nós precisamos de descansar no Senhor. Nós precisamos de acreditar que Ele cuida de nós e que Ele quer, como um Deus acessível, na realidade, Ele quer suprir todas as nossas necessidades. Por isso Ele é Deus. Por isso Ele tem um trono de provisão. Por isso Ele é Senhor absoluto. Ele é pastor. Você se lembra quando Davi disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele se habituou, ao conhecer Deus, a descansar nele. Às vezes as pessoas não conhecem suficientemente Jesus para saberem que Ele cuida, que Ele não está ocupado e que Ele supre as necessidades. É isso que eu queria lhe dizer logo no início do programa. Porque talvez você diga: mas eu estou numa tempestade, qualquer dia, apóstolo, o senhor nem imagina, eu ponho um ponto final à minha vida, eu fujo, eu tomo aí um vidro de remédios, eu acabo com tudo. Calma, você precisa de conhecer Jesus, saber que Ele não está longe, Ele está aqui neste momento, através do que eu lhe estou dizendo, através da palavra, Ele está se manifestando na sua vida. Então, no livro de Mateus, livro histórico de Mateus, no capítulo 7, você sabe, a Bíblia é dividida em 66 livros, tem uma parte, que nós dizemos o Velho Testamento, e uma parte do Novo Testamento. E no Novo Testamento existem livros históricos, Mateus é um deles. Existem as 14 epístolas de Paulo, que são a essência para o povo de origem gentílica, e existem expressões da graça nos livros todos da Bíblia. Uma delas está aqui, olha lá. Ela diz: ora, diz o versículo 11, se vós que sois maus, capítulo 7 de Mateus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, diz que o Pai que está nos céus, mas está presente pelo seu Espírito Santo nesta hora, diz que dá boas coisas, olha lá, quanto mais o Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Boas coisas não pode ser nunca imaginado uma coisa boa, um câncer, um tumor, um acidente, uma quebra, um esboroamento de uma família. Isso não pode ser uma boa coisa. Há um autor das coisas más, mas há um autor de toda a boa dádiva, de todo o dom perfeito, disse Tiago 1,17. Que Deus é o autor de toda a boa dádiva, de todo o dom perfeito. Nele não há sombra, nele não há variações. Ele é bom e ponto. Os americanos usam uma expressão que eu gosto muito. Dizem: God is good all the time. Deus é um Deus bom sempre. Ele não tem um dia mau, um dia bom. Por isso ele disse: quanto mais o vosso Pai. Você sabe, esta expressão Pai vem do original hebraico Abba. E Abba é a primeira coisa que as crianças judias ou do Oriente Médio aprendem a dizer quando começam a crescer. Abba quer dizer papi, papai.
paizinho. A primeira palavra que as crianças judias aprendem, aqueles que sabem hebraico aprendem. Então, diz que Abba, o vosso querido Pai, ele disse que ele dá boas coisas aos que lhe pedirem. Significa então, primeiro, que Deus não está ocupado. Segundo lugar, que Deus é um Deus que supre as nossas necessidades. Em Cristo Jesus, Ele promete, ouça com fé, ouça com ouvidos espirituais. Deus promete suprir cada uma das nossas necessidades. Cada uma. Paulo, escrevendo aos Filipenses 4,19, ele diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Então, eu venho agora para o terceiro ponto. É que Deus está pronto neste momento para atender as tuas dores. Porque eu sei, e isto é profético, isto é óbvio, que quando Deus pediu que no meio desta guerra que está aí, de igrejas, de problemas, de denominações, Deus disse: Miguel, eu quero que você seja um conselheiro pela rádio e pela televisão, com uma palavra nobre, com uma palavra de equilíbrio, com uma palavra espiritual, ajudar as pessoas a entenderem quem é o Senhor Jesus Cristo. Que através, e unicamente através da sua graça, a graça maravilhosa de Jesus, vem para que através da rádio e da televisão, Ele possa chegar até você e dizer: olha, eu estou mais próximo de você do que você imagina. Eu quero lhe dizer que não estou ocupado. Você pode falar comigo, pode orar, e daqui a pouco nós vamos orar. Em terceiro lugar, eu estou pronto para suprir todas as tuas necessidades. E em quarto lugar, eu sou muito compreensivo com a tua dor. Deus é compreensivo com as nossas dores. Ninguém é de ferro, ninguém é de aço, nós somos pó. E a Bíblia deixa claro que Deus se compadece das nossas fraquezas. Deus se compadece com as nossas fraquezas. Ele foi tentado como nós, a nossa semelhança. Mas eu gosto quando o apóstolo São Paulo, que foi quem mais, depois de Jesus, influenciou o cristianismo, ele, usando essa expressão aos hebreus, disse: olha, Deus se compadece das nossas fraquezas. Então, Ele se compadece com as nossas dores, Ele é compreensivo. Por que eu digo isso? Porque às vezes as pessoas dizem assim: apóstolo, mas eu errei muito. Eu andei por caminhos escuros, eu pisei fora dos trilhos, como diz o bom carioca. Mas Deus continua sendo o papai, o Pai espiritual, o Abba Pai. Ele continua sendo um Deus compreensivo com as nossas dores. E talvez você nesta hora esteja passando por um drama tão grande de vida. Talvez você já tenha experimentado beber óleo em diversos lugares, já tenha levado um banho de sal, já tenham te dado uma cruzinha para você guardar na tua carteira, já tenha te dado um rosáriozinho católico para você ficar desfiando o seu rosário, sabe, balbuciando em lágrimas e ficando nessa do sofrimento. Talvez você já tenha passado por tantos lugares que lhe fizeram promessas tão mirabolantes e que nada aconteceu na sua vida. Foi por isso que Deus hoje lhe colocou ao lado de uma estação de rádio ou de um programa de televisão, para lhe dizer que Ele, sendo Pai, o nosso
Abba, Pai, Ele estaria pronto para te dar boas coisas. Tire qualquer pensamento da sua mente que você está sofrendo para pagar pelos teus sofrimentos, pelos teus pecados. Não pense nisso. Não pense em reencarnação, porque não existe. Reencarnação é uma proposta maligna contra a soberania de Deus. Nós acreditamos na ressurreição, mas nunca na reencarnação. Até porque nunca na Bíblia Sagrada Deus fala da palavra reencarnação. Isso foi gerado no coração de Lúcifer, através de um homem que disse, existe reencarnação. Coisa absurda você imaginar que um estuprador, um violento, um matador, um pirata da perna de pau, lá atrás, morre no meio de tanta malignidade e depois reencarna numa pessoa para se aperfeiçoar. Isso seria uma injustiça. Eu não posso pagar por ninguém. Jesus pagou por mim. Eu não posso ser o preço do perdão e da salvação de ninguém. E Jesus deu o seu sangue por mim e por você. Então ele disse que nós temos um pai, um Abba, pai, um paizinho, que pensa no suprimento das nossas necessidades, que está pronto para suprir todas as necessidades, que compreende as nossas dores e que não está ocupado como os homens estão ocupados. Este é Jesus, aquele que é o Pai, que vem agora até a sua vida, compreendendo a sua dor e dizendo, venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Você tem visto a decadência que se tem tornado o que chamam obra de Deus aí fora? Uma confusão, venha quebrar macumba, venha não sei o que, com o sal, com o óleo, venha para a novena. Sabe, é uma confusão dos últimos tempos, porque são levantamento de falsos profetas que vêm para, se possível, se fosse possível, enganar até os eleitos de Deus. Mas o Pai, o Abba Pai, diz a palavra do Senhor, está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então nós vamos pedir daqui a pouco boas coisas. Vamos pedir cura, vamos pedir salvação, vamos pedir o que Deus tem na sua provisão. Mas no Salmo 34, 18, diz, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os do espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, muitas. Mas o Senhor, de todos, o livra. Então vamos pensar, olha lá. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Olha aí, mostra aqui na Bíblia. Ele salva os do espírito oprimido. Está perto, não está longe. Está perto. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor, o Pai, o Abba Pai, de todas os livra. Diz que preserva-lhe os ossos, nenhum deles, Senhor, será quebrado. Depois ele termina e diz, o Senhor resgata a alma dos seus servos. E dos que nele confiam, nenhum será condenado. Nenhum será condenado. Nenhum será humilhado, apoucado, quebrado, jogado no inferno. Nenhum. O inferno é para Satanás e para o diabo e os seus anjos. Não para o povo de Deus. Então, perto está o Senhor. Ele diz, muitas são as aflições. Eu sei, eu estou aqui com a minha equipe, todo mundo, sabe, concentrado e mandando bons sentimentos para todo mundo, que Deus é o Deus que livra o justo. Queria terminar, olha, pensa aí.
Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas, o Senhor Pai, o Abba Pai, de todos o livra. Então, eu sei que a esta hora há muita gente desesperada, aflita, angustiada, me assistindo pela televisão, ouvindo pela rádio, pelo satélite, pela UHF. É hora de oração. Curve aí a sua cabeça. Diga comigo: Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador. Eu confesso que sou incapaz de ser salvo. Por mim, em mim não há bem algum, na minha carne não há bem algum. Mas eu reconheço, Deus, o teu senhorio. Eu te reconheço como Senhor e Salvador. E eu digo com os meus lábios: eu sou salvo. E reconheço no meu Pai, no meu Abba Pai, o Senhor, o Redentor e o Salvador. Senhor, neste momento agora, eu oro por esta pessoa que está com tantas aflições. Porque tu dizes que muitas são as aflições do justo, e é verdade. Há pessoas com dores emocionais, há pessoas com dores físicas, há pessoas doentes, condenadas pela medicina, com tumor, com câncer, com problemas cardíacos. Aquilo que os homens chamam de impossível. Mas Deus, agora em nome de Jesus, Pai, eu repreendo essa doença. E eu digo: seque pela raiz, em o nome de Jesus Cristo, todo mal na tua vida. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Temos 22 minutos de programa. Quero agora conversar um pouco com você sobre as nossas reuniões. Hoje é segunda-feira e logo mais à noite, às 7:30 da noite, temos um grande encontro, oração, confissão e milagres. O bispo Sérgio, bispa Ana, dirige um trabalho que, sabe, é um trabalho profético. Deus um dia perguntou a um profeta: onde está alguém, uma pessoa que se coloque na brecha? Diz que não encontrou ninguém. A Cristo vive, há um grupo de guerreiros da oração. Hoje à noite, sua vida pode mudar. Amanhã pela manhã, 10 da manhã, temos uma escola bíblica com o bispo Daniel. E a quarta-feira que vem, em nome de Jesus, com o apóstolo Miguel Ângelo, um grande encontro de família. Nós estamos ensinando como você pode ter uma família padrão Bíblia. Não uma família como nós temos visto as famílias brasileiras, enredadas com tantos problemas, tantos dramas. Como se tem mutilado a família. Há leis em Brasília tentando passar, esperando que alguém, como diz o carioca, pape mosca, feche os olhos e deixe passar, que vão contra a família, contra o cristianismo, contra a Bíblia Sagrada. Esse é o nosso país. Então, eu tenho fortes convicções de que a única forma de nós mudarmos a vida deste país é com Jesus. É com Jesus. É com a igreja. É com a igreja. Você veja, na Turquia, o primeiro-ministro da Turquia, de 2003 para 2013, em 10 anos, permitiu a construção de 17.000 mesquitas. Aqui no Brasil, para se construir uma igreja, é uma guerra. Então, eu tenho uma convicção no meu espírito, aliás, várias convicções, de que chegamos uma hora de mudar o nosso país. E só se muda um país quando se muda o indivíduo, a família. Por isso, o cuidado que eu tenho com as famílias, gerando famílias que vivam a Bíblia Sagrada. Nosso endereço é Rua Maricá, 320, no Campinho, Jacarepaguá, Rua Paralela, Cândido Vinícius, próximo da 28 DP.
Quarta-feira, hoje oração, 7h30 da noite, amanhã 10 da manhã escola bíblica e quarta-feira com o apóstolo Miguel Ângelo, a noite da família. O meu telefone é 3017 90 90. 3017 90 90. Ligue para nós, qualquer hora do dia ou da noite, alguém lhe atenderá, nós vamos lhe dar um presente, ou um livro ou um CD que você desejar, com uma belíssima mensagem. Amém? Muito bem, estamos agora terminando a nossa programação. Agradeço a Deus pelo meu diretor de televisão, Bispo Zé Carlos, meus câmeras, minha filha amada, a pastora Cristiane, que está aqui sempre com o Pai nos estúdios. Em meu nome, apóstolo Miguel Ângelo, da minha esposa amada, Bispo Roxana, nós dizemos a todos graça e paz. E não se esqueça, o Pai dá boas coisas aos seus filhos, aqueles que lhe pedirem. Graça e paz. Creio numa igreja firmada na palavra de Deus. Creio numa igreja que influencia seu estado, seu país, sua cidade. Creio numa igreja que tem uma palavra para mudar o mundo. Uma palavra de fé. Uma palavra de esperança. Uma palavra que transforme pessoas e situações. Uma igreja que louva ao Senhor acima de qualquer coisa. Uma igreja em que as pessoas são valorizadas. Em que todos se unam para receber conhecimento bíblico. Uma igreja que todos chamam a minha casa. Uma igreja que prepara pessoas para viver esta década vitoriosamente. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa. Missão Apostólica da Graça de Deus, uma visão mundial.